quero tratar também sobre os depoimentos de autoridade. Aquela pessoa que é chamada a depor, e muitas vezes ela pode depor em sentido da acusação, mas invariavelmente em sentido da defesa. O político do interior, o prefeito, para dizer que o réu é boa gente, trabalhou com ele na fazenda dele. Já tive casos de promotor abonando o réu ou desabonando a vítima. Você tem que despir essa pessoa da sua autoridade, seja você advogado ou promotor. Você tem que fazer com que o jurado não o veja como um promotor, como um prefeito que está lhe depondo. E se for possível, se houver essa brecha no histórico da testemunha, você pode desmoralizá-la. Ele é um mau prefeito. O prefeito agrada a alguns e não agrada a outros. Eu vou contar uma história que eu fiz assim de um promotor. Uma vez eu estava num julgamento, ainda na comarca de Viamão, e um promotor conceituadíssimo do Tribunal do Júri de Porto Alegre, foi depor abonatório do réu, que era um policial civil que matou um policial militar por causa de uma cerveja. E este promotor chegou lá com muita pompa e circunstância, falou bem do réu, o réu isso, o réu aquilo, porque o réu tinha ajudado ele numa circunstância, eles tinham um afeto que eu reconheço, uma gratidão. Quando me deram a palavra, eu, um promotor incipiente, ainda com poucos anos de carreira, olhei para aquele gênio do Tribunal do Júri que estava à minha frente e disse: doutor fulano, muito boa a sua colaboração aqui conosco, vejam, sempre chegando com jeito. O senhor me diga assim, ó, o senhor, há quanto tempo quanto tempo o senhor é promotor? Eu sou promotor há muito tempo, eu fui promotor aqui, eu fui promotor ali, eu fui promotor lá, eu sou professor, etc. Muito bem, e tal. E o senhor fez quantos júris? Mais de 1000, eu sou muitos júris, tal, aquela coisa toda. Ele era um pouco vaidoso, né? E quando ele, depois que eu preparei ele, né, eu era o matuto, ele era o experiente, mas ele que caiu na minha armadilha. Depois que eu preparei ele, perguntei: e nessas 1000 acusações que o senhor fez, todos eles tinham maus antecedentes ou eventualmente o senhor acusou pessoas que, a despeito de terem bons antecedentes, serem boas pessoas, mataram mal, cometeram um crime? Sim, muitas vezes eu acusei boas pessoas que agiram errado e obtive a condenação. Nada mais. Acabei com o depoimento dele. Porque desprestigiei aquela fala em relação a ele, porque senão seria uma moral à la carte, 2 discursos. Aquele réu tinha que ser absolvido porque é bom, mas ele obteve a condenação de outros tantos bons que agiram errado, como aquele réu. E os peritos? O que é que vocês me dizem dos peritos? Essas figuras, olha aqui, ó. Perito. O que é perito? Perito é perito oficial. Esse tema interessa também aos advogados. Hoje virou moda, perícia oficial. Lá vai, cadê o vermelhinho? Lá vai a defesa e traz a perícia, e eu vou botar entre aspas, particular, que na verdade é um parecer contratado, pago, não resta dúvida. Você é advogado e vai usar esse parecer particular, não tenha dúvida que o fato dele ser contratado vai ser jogado em cima do seu rosto em plenário. Você tem que estar preparado para isso, e o promotor não pode ter piedade, né? Vejam só, a primeira coisa, quando você vai ouvir perito, qualquer que seja a área dele, seja medicina legal, seja psiquiatria, papiloscópica, você tem que ir para lá preparado, dominando, conhecendo o tema. Porque o que você perguntar para o médico legista, você tem que saber a resposta. Lembra que eu disse agora há pouco? Você tem que saber a resposta. Quando a área é pericial, mais ainda, senão você toma um baile. O que acontece? Isso é importante. Quando você tem um perito, e tem um perito particular, o tal do parecerista, um psiquiatra particular, e eu tenho casos que eu já enfrentei assim, nos últimos julgamentos aqui famosos, até uns 2 ou 3, geralmente é réu rico que consegue isso aqui, você tem que perguntar ao perito particular, né, perito aspas particular, com leveza. Vá devagar, vá homenageando, chegue com uma leoa caçando, vá mansamente, vá começando a mostrar para ele que você conhece o tema. Mostre para ele que você também, embora não seja um psiquiatra, embora não seja um legista, um médico, você tem alguma autoridade que é a autoridade do conhecimento. E você vai começar a desmascará-lo aos poucos. Como é que se aborda esse perito? E no final você pode levar ele ao ridículo. Vocês querem dar uma olhada num vídeo? O mesmo júri da criança que foi morta. A criança, segundo a tese do réu, caiu do vaso sanitário, e bateu com a barriguinha
numa saliência do banheiro, do piso do banheiro, e aí morreu. E o padrasto encontrou ela assim. Ela teve um exsanguinamento, ela ficou sem sangue, totalmente branca. Ela perdeu todo o sangue na cavidade, porque na verdade ela sofreu um pontapé que ele arrebentou a veia porta, que é uma veia que fica entre o pâncreas e a coluna, muito escondida, completamente incompatível com aquela situação que o réu narrava. Ele contrata lá no meio do processo um engenheiro para fazer as metragens daquela situação e a fotografar, só que não ensaiaram com o engenheiro a versão do réu. Aí chamaram o engenheiro para dizer o que eles queriam e me passaram a palavra. Quando me passaram a palavra, vocês vão ver como é que eu amacio o engenheiro. Ele pensou, agora vem o promotor. E agora? Vejam que ele está na cadeira assim tenso. Quando eu começo a amaciar o engenheiro, perguntei para ele, o senhor está bem alimentado? Quando eu perguntei se o senhor está bem alimentado, vocês vão ver. Ele dá para trás e senta na cadeira, ele começa a relaxar, aí eu gosto. Entendeu? E depois disso, eu vou terminar esse vídeo demonstrando que as fotos e as coisas que ele fez ali, elas nada mais demonstram do que o óbvio do local dos fatos, mas que elas são incompatíveis com a versão do réu. Vamos dar uma olhada no vídeo. Prestem atenção, olha ali. Olhem bem para a posição do perito testemunha. Vejam só, olhem como eu trato com ele e olhem como ele me responde. 40 anos. 40 anos de medicina. O senhor, quando atendeu esse menino, buscou a reanimação, a estabilização dele. Isso. O senhor fez uma perícia minuciosa nesse menino para poder dizer quais foram as lesões externas que ele apresentava? Não visualizei lesões externas. Digamos assim, se ele tivesse alguns pequenos hematomas, a sua preocupação era essa ou não? Não, a gente naquele momento, porque quando a gente está atendendo uma criança nessa situação, ou qualquer paciente, as informações vão chegando por familiares ou aos poucos. A gente tem que se ater ao atendimento. Sim, eu estou lendo aqui o seu depoimento registrado na folha 71 e vamos permitir fazer referência a ele. Doutor, está um pouquinho baixo, se o senhor puder falar mais próximo do Folha microfone. 71, o senhor diz assim: o declarante refere que o histórico apresentado pelo padrasto Luiz Otávio não condiz com o estado de saúde da vítima no momento de sua internação. O senhor lembra qual foi a história que lhe contaram? A história que contaram que era uma queda do banheiro, própria altura. Mas as lesões encontradas depois na cavidade abdominal eram lesões muito mais sérias que qualquer pessoa que caía, a probabilidade de ter aquelas lesões é mínima. Sim, ele teve um ferimento muito grave na veia porta. Isso. Fígado e baço também. Fígado e baço também. Eu me pergunto se é possível uma criança cair da própria altura e ocasionar uma lesão dessa natureza. Na ciência, diria que é possível, diria que é improvável. Improvável. E vou continuar aqui. O senhor diz assim, afirma que Diogo, diante da situação de saúde em que se encontrava, sofreu algum tipo de agressão. O senhor reafirma isso? É o que se espera. Como não tem ferimento por objeto contuso ou arma de fogo, qualquer contusão é a que seria o causador desse tipo de lesão. O senhor prossegue dizendo, refere que somente uma agressão muito forte. Muito forte. Poderia ter causado os danos. É isso? Isso. O senhor refere, inclusive, que contra o abdômen da criança, não é? O senhor refere que contra o abdômen. Contra o abdômen, porque esses órgãos eram abdominais. O senhor viu se esse menino tinha alguma lesão externa no rosto, na testa, na cabeça? Não, porque nesse momento ele estava sendo reanimado com máscara, intubação, e eu fiquei do outro lado para o acesso venoso. No seu outro depoimento, na folha 610, e o senhor faz uma referência que eu queria que o senhor explicasse para os jurados, que é uma referência que não é só o senhor que faz. O senhor fala que a criança estava, aspas, exsanguinada, praticamente. Isso. Como é que acontece isso aí do exsanguinamento? Exsanguinamento, o sangue, a cavidade abdominal, ela é muito grande. E
uma criança, proporcionalmente, a volemia de uma criança... Explique o que é isso. Volemia é a quantidade de sangue que nós temos no corpo. Porque é que todo mundo é leigo. Então, essa volemia, quando tem um vaso aberto, uma víscera lesada, pode levar um tempo, se for uma veia simples, acumular esse sangue, mas vai acabando com a volemia, se não é reposto. Ou seja, não há mais sangue no aparelho circulatório. Não há mais sangue, até que o coração para, porque ele fica bombeando ar praticamente. E a pessoa fica branca? Pálida, extremamente pálida. E isso, por exemplo, pode ocasionar que, por ser veia e não por artéria, que não apresente graves sintomas, grandes aparências externas de agressão? A veia geralmente demora mais, é onde a maioria dos pacientes consegue chegar vivo quando é uma lesão de veia. A lesão de artéria, a própria pressão sanguínea faz com que o sangue saia mais rápido de dentro do vaso e a pessoa geralmente, em poucos minutos, pode morrer. Então essa criança pode ter sido agredida por volta de 11 horas, ou um pouco antes, e vir a morrer só lá pela 1 hora, justamente por ser veia e não artéria. É mais ou menos assim que funciona. Em tese. Os ferimentos arteriais são mais agudos. Tem mais pressão. Isso. E essa história que o senhor falou aqui, ó, que os senhores procuravam a veia e não encontravam porque as veias periféricas estavam coladas. Estavam colabadas. É aquele momento que eu falei, que ela já estava num estado agônico. A gente teve a felicidade de conseguir botar uma cânula numa veia dessa. Sim, isso é o efeito do ensanguinamento. Isso. As veias colam. E aí você não consegue acessá-las. Tanto que a enfermagem tentou acessar as veias normalmente, precisava da criança no pescoço, coisa assim, não encontrava. Só nessa sequência, porque a perita não encontrou esse sanguinamento, e ela mesmo diz, e se o senhor confirma, que é em decorrência de que houve uma transfusão ainda. Então, sim. Por isso que a criança conseguiu chegar viva. Por isso que o sanguinamento foi visto no hospital e não na perícia depois. Isso. Porque isso é drenado durante a cirurgia. Também tem o dreno. O senhor já tinha visto uma coisa assim em 40 anos? A gente vê de tudo lá na KPS. Situações como essa não são incomuns. Assim, com criança? Não, com criança não. O senhor viu algo parecido em situação em homicídio mesmo, em trânsito? Não, geralmente é acidente de trânsito, porque as contusões são, geralmente agressões, tem que ser uma agressão muito forte para uma situação dessa. O senhor diz aqui na folha 621, essa criança estava num choque importante, hipovolêmica, quer dizer, ela não tinha sangue. Isso, dentro dos vasos, normalmente, como todos nós. O senhor refere mais adiante, nesse meu depoimento, de que uma lesão no pâncreas, ruptura da veia, ou ferimento na veia, que seja, ela pode não deixar o hematoma. Pode, que é como, então, se fazer um pequeno esclarecimento. Esta veia, que é uma veia que é o aporte sanguíneo do fígado, é uma veia calibrosa. Se ela é lesada, ela não pode não fazer hematoma, porque o sangue sai todo para dentro da cavidade. Hematoma, numa batida comum, que fica aquele roxo, então são pequenos vasos que leva tempo e não tem maiores significados eventualmente, mas uma veia lesada, aberta, agudamente, o sangue sai e fica fluido dentro da cavidade. Então eu me pergunto, em tese, o que aconteceu dele, essas rupturas, poderia ter decorrido, por exemplo, de um violento pontapé no abdômen? Em tese, sim. E posso ir um pouquinho mais adiante? Fique à vontade. Por que um pontapé poderia? Porque o tecido, a textura de uma criança é diferente do adulto. Tudo é mais macio, mais flexível. Então uma batida pode, porque esta veia fica junto à coluna. Talvez um pontapé faz com que a veia vá junto à coluna e rompa. E
pode a ruptura ser então um efeito secundário. É isso que o senhor está dizendo? Sim. Mas O bato e o movimento dentro do corpo, Isso, dos órgãos e da dos coluna. órgãos. O senhor já tinha dito isso aqui na folha 622. Então é a veia que conduz o sangue até o fígado. Isso. O senhor disse aqui que ela é muito protegida também. O senhor refere agora, né? É, Pela coluna e pelo pâncreas. isso. Bom, então, se ela é protegida pela coluna e pelo pâncreas, eu pergunto, para que os jurados possam entender, é muito mais difícil eu obter um ferimento nessa veia do que, por exemplo, só no pâncreas. Para chegar nela, tem que passar primeiro pelo pâncreas. Não necessariamente, eles estão juntos. Tá, mas se eu falo que ela é protegida, como protegida? Ela fica entre outros órgãos? Sim, tem que ser um impacto muito grande para que ela seja lesada numa batida. Sim, não é uma carótida, uma jugular. Não é. Ela está lá dentro. Está lá dentro. Tem que ser um impacto muito grande, o senhor disse, Isso. para ser lesada. Por isso que o senhor disse que isso é incompatível com uma queda da própria altura. Ainda mais um menino. Uma criancinha. A não ser que ela caísse sobre um objeto, mas de uma altura. Não é o que a gente vê. Aquilo lá, ó, o senhor está vendo aquelas fotos? Essas fotos estão no processo. O senhor consegue ver o vaso? Sim. O senhor consegue ver ali o degrauzinho ali do... Se o senhor disser a folha, eu entrego os autos onde estão as fotos para ele enxergar. Está chegando bem, né? Mas a própria altura, mesmo assim, é difícil. Eu me pergunto se aquilo... Volta. Ali, ó. Deixa eu te falar. Tem outras também. Então vai passando. Essa aqui fica mais fácil, ó, doutora Morim. Para mim não fica tão fácil aqui. E tem mais uma. Ali, ó. O degrauzinho. Uma batida naquele degrau, doutor? Continua improvável? Continua improvável. Para tipo de lesão que ela tinha, continua improvável. Mesmo que tivesse subido no vaso. Eu vou exemplificar como é que seria uma magnitude de uma lesão que uma criança tem, que a gente já atendeu outro. É uma criança que está andando de bicicleta e cai, que é arremessada, pode ser na rua ou coisa assim. É um impacto muito grande para ter lesões nessa área. Eu estou tentando exemplificar como, na cinemática do trauma, como seria para ter esse tipo de lesão. Tá, doutor, mas todo mundo aqui já caiu da bicicleta. E ninguém morreu. Cair da bicicleta e provocar algo dessa natureza, ainda assim, Ainda é assim, corriqueiro? não é corriqueiro, É raro. mas é raro. Mas estou falando em relação ao impacto. Ah, o senhor está exemplificando um impacto Um de... impacto para ter esse tipo de lesão O nessa senhor falou jogado, inclusive, da Isso, bicicleta, né? joga. Eu vou fazer uma outra pergunta. Se o senhor tiver condições de responder, evidentemente. Pergunta de ordem técnica. Se uma criança XYZ apresentar uma laceração no ânus e depois ela falece e passam-se algumas horas até que ela seja examinada pelo legista, sendo essa laceração pequena, esse vestígio pode desaparecer Não, pelos efeitos da... não. Inclusive, eu não observei laceração nenhuma nessa criança, porque eu estava na avenida e veio a informação de que teria tido história de um abuso. Mas o senhor procurou? Filho procurou, porque a gente põe informação, eu estou do lado. Eu não vi lesão nenhuma nessa O senhor área. sabia que tem 2 médicos e uma enfermeira que viram? Sim, mas eu estou lhe dando um depoimento de que Tá eu bem. não vi. Tá bem. Só a necrópsia que vai demonstrar isso. Mas o senhor acabou de dizer para mim que não... Viram que interessante? Viram como acalmei a criatura e a trouxe para o meu lado? Viram como é que eu terminei? Quer dizer que trouxeram o senhor aqui para dizer que nós descobrimos o fogo ou a roda? Aquilo foi motivo de ridículo para a defesa. Isso dá para fazer também, em sentido inverso, mas
normalmente é usado contra os tais pareceristas particulares. Outra coisa muito boa de fazer, eu fiz um julgamento em Porto Alegre, me recordo, é você pedir a acariação entre a defesa arrola ou o parecerista particular. Então você já antecipa isso, pensando que a defesa vai fazer isso, você sabe que a defesa vai fazer isso. Então você antes, quando arrola a testemunha, você arrola o perito oficial. Os dois depõem como testemunhas em plenário, não como peritos, porque essa condição deles é de testemunha. Quando termina de depor, você segura o perito oficial. Quando termina de depor o perito particular, o pago, você pede, excelência, eu quero a acariação dos dois aqui. Eles vão debater aqui esses laudos em frente aos jurados. Não tenham dúvida. Esse é o perigo para o advogado e a segurança do promotor. E, invariavelmente, 9 em cada 10 vezes, o perito oficial vai desmoronar com a perícia contratada. Fora que depois você vai poder expor esse cidadão nas perguntas a respeito das condições do contrato, que não são oficiais. Ninguém contrata um parecerista para dar um parecer contra você. Você contrata para dizer o que você quer, não é? Então, assim, e sempre se preparando. Querem ver? Tem essa questão do exsanguinamento que eu falei desse mesmo júri. Há várias perguntas de ordem técnica ao médico legista. Prestem atenção no vídeo a seguir. Como todas as perguntas que eu faço para o médico legista, eu já tenho as respostas. Eu faço 5, 6, 7, 8 perguntas das circunstâncias do óbito da vítima, e todas elas eu sei o que ele vai me responder, eu só quero passar aquilo para os jurados com a autoridade da pergunta do promotor que tem conhecimento de medicina legal associada à autoridade do perito. Vejam lá, olha que beleza, que coisa mais linda. E o senhor faz uma referência que eu queria que o senhor explicasse para os jurados, que é uma referência que não é só o senhor que faz. O senhor fala que a criança estava, aspas, exsanguinada praticamente. Isso. Como é que acontece isso aí do exsanguinamento? Exsanguinamento, o sangue, a cavidade abdominal, ela é muito grande. E uma criança, proporcionalmente, a volemia de uma criança... Explique o que é isso. Volemia é a quantidade de sangue que nós temos no corpo. Que todo mundo é leigo. Então, essa volemia, quando tem um vaso aberto, uma víscera lesada, pode levar um tempo, se for uma veia simples, acumular esse sangue, mas vai acabando com a volemia, se não é reposto. Ou seja, não há mais sangue no aparelho circulatório. Não há mais sangue, até que o coração para, porque ele fica bombeando ar praticamente. E a pessoa fica branca? Pálida, extremamente pálida. E isso, por exemplo, pode ocasionar que, por ser veia e não por artéria, que não apresente graves sintomas, grandes aparências externas de agressão? Veia geralmente demora mais, é onde a maioria dos pacientes consegue chegar vivo quando é uma lesão de veia. A lesão de artéria, a própria pressão sanguínea faz com que o sangue saia mais rápido de dentro do vaso e a pessoa geralmente em poucos minutos pode morrer. Então essa criança pode ter sido agredida por volta de 11 horas, ou um pouco antes, e vir a morrer só lá pela 1 hora justamente por ser veia e não artéria. É mais ou menos assim que funciona. Em tese. Os ferimentos arteriais são mais agudos. Tem mais pressão. Isso. E essa história que o senhor falou aqui, ó, que os senhores procuravam a veia e não encontravam porque as veias periféricas estavam coladas. Estavam colabadas. É aquele momento que eu falei, que ela já estava num estado agônico. A gente teve a felicidade de conseguir botar uma cânula numa veia dessa. Sim, isso é o efeito do exsanguinamento. Isso. As veias colam. E aí você não consegue acessá-las. Tanto que a enfermagem tentou acessar as veias normalmente, que sai da criança do pescoço, coisa assim, não encontrava. Só nessa sequência, porque a perita não encontrou esse sanguinamento, e ela mesmo diz, e se o senhor confirma, que é em decorrência de que houve uma transfusão ainda. Aí sim. Por isso que a criança conseguiu chegar viva. Por isso que o sanguinamento foi visto no hospital e não na perícia depois. Isso. Porque isso é drenado durante a cirurgia. Também tem um dreno. Bueno, vamos passar agora então. Esse negócio da aula sobre todas essas circunstâncias, ele é interessante. O tamanho das aulas pode variar, diminuir, aumentar, porque eu tenho um roteiro na minha mente e as coisas vão brotando. E quando termina a aula eu fico pensando, talvez tenha faltado alguma coisa. Por isso que você esclarecer as dúvidas vai ser importante também.
Certamente há coisas que ainda não foram faladas, mas eu quero tentar esgotar o tema na medida do possível, da minha falibilidade. Nós precisamos, nas perguntas, orientar, organizar a sequência de perguntas. Não vá desorganizado, não faça perguntas de qualquer jeito. Organize, faça uma sequência lógica, começo, meio e fim. Isso é fundamental. Fundamental, não perguntar demais. Atenção, não perguntar demais. Falei agora há pouco do promotor, falo do advogado. Há um advogado que eu conheço que sempre pergunta demais. E invariavelmente acontece o seguinte. Eu pergunto para a testemunha, veja você que é advogado. Eu sou promotor. Perguntei para a minha testemunha que eu queria extrair dela uma prova para a acusação. Fiz 10, 11 perguntas e a pessoa não quer dizer. Ela não falou. Qual é a postura do advogado? Dada a palavra defesa. Nada, excelência. Mas aí esse advogado, que eu vou falar agora, que não interessa o nome nem a comarca, ele começa a perguntar. Ele começa a perguntar. Lá pelas tantas, do modo com que ele faz a pergunta, a testemunha lembra de alguma coisa, ou a testemunha se indigna com alguma coisa, e acaba contando o que a acusação queria. Então, ali não tinha prova para a acusação, a defesa tinha que silenciar, e o defensor colaborou com a acusação, perguntando demais. Perguntar demais é um pecado, às vezes decorrente da vaidade, às vezes do despreparo, da falta de alguma intelectualidade mínima. Tome cuidado com isso. Interromper a testemunha para pontuar, isso é fundamental. E eu faço isso no vídeo. Eu tenho também um vídeo que trata a respeito disso, se não agora, mais tarde vocês verão, onde a testemunha começa a responder e ela vai indo muito longe, numa resposta muito larga. Outra coisa, as perguntas e as respostas têm que ser curtas, objetivas. Tem colega, promotor, advogado, que eu vejo que faz uma pergunta que na estenotipia, na transcrição, fica em 6 ou 7 linhas. Quando chega no meio da pergunta, nem ele mais sabe o que é a pergunta, muito menos a testemunha. Isso com uma guerra do Oriente Médio, ninguém sabe mais a causa e continuam brigando. Então o que tem que fazer? Pergunta rápida, objetiva e a resposta também. Quando a testemunha começa a se exceder na resposta, você pontua. Só um minuto. Quer dizer então que isso é assim? Só um minuto. Quer dizer então que isso é assado. Vejam um vídeo. Aqui também tem um vídeo. Não, foi com Tem cabo sangue de no vidro. teto. Sim, é porque ele chacoalhava a mão assim, lembra da audiência, nós já tivemos esse... Sim, na audiência ele disse que estava com pano na mão. Ele não disse que chacoalhava nada. O que é esse sangue no teto? O sangue do ferimento dele. Ele se cortou lavando a louça ou se cortou brigando com a senhora com algum Não, objeto que foi ele possa brigando, ter? porque ele nunca Deixa eu terminar de agrediu. perguntar, por favor. Fala um de cada vez. Ou tentou lhe arremessar algum objeto, ou a senhora arremessou algum objeto nele? Não. Isso é muito importante, é fundamental. Quando você pontuar, você também olha para o jurado e dá o recado. Esse trecho é importante. Então você interrompe para pontuar, perguntas e respostas rápidas. E as perguntas fundamentais aos familiares, especialmente, pode ser da vítima, pode ser os familiares do réu. Normalmente o advogado, você advogado, vai perguntar para o familiar do réu a dificuldade que causa na família, a desestruturação que causa com os filhos, com a família, a ausência do pai, por exemplo, a ausência do irmão, o cidadão que está preso. Você pede para ele narrar como é que é uma visita no presídio, que talvez seja muito dificultosa, as dificuldades de deslocamento, tudo isso. E você, promotor, você pega aquela mãe, infelizmente você tem que maltratar as pessoas, mas é necessário. Você pega aquela mãe e eu gosto de perguntar, eu pergunto para ela, o quarto do seu filho está arrumado? Olha o que é essa pergunta. E quando a mãe responde, ela normalmente vai responder, vai dizer que está com as roupas guardadas, que sente o cheiro do filho. Ela vai começar a chorar. O olho do jurado vai marejar. Você encosta para trás, respira fundo, porque você vai sentir também. Olha para o jurado, demonstra, cria o clima de comoção envolvente. Ali você já alinhavou a condenação. Pode ter certeza, é só não botar fora depois. E outra dica ainda no final, e essa até agora é a videoaula mais longa, e eu estou tentando ser rápido, porque a matéria é muito farta. Uma dica interessante é interferir na forma da lei, na questão de ordem, na pergunta da outra parte. Não deixar com que a parte conduza o depoimento, não deixar com que a parte induza a testemunha, quando muitas vezes o juiz permite. Às vezes a parte pergunta à testemunha uma opinião. O Código de Processo Penal é claro, as pessoas não emitem opinião, depõem sobre fatos. E uma coisa que é muito costumeiro, e eu gosto de interferir na fala do advogado, e o advogado pode fazer em relação ao promotor, é quando o orador diz assim, aqui no processo diz isso, o que o senhor tem a dizer? Aqui no processo diz aquilo. E aí eu pergunto, aqui no processo onde, cara pálida? Vejam o vídeo. Quando a defensora pergunta, a interferência que eu faço na pergunta dela
e dou uma enquadrada na situação. Olha lá. Não estou dizendo que foi hoje, doutor. A acusação diz nem hoje nem... Durante o processo se questionou de que... Doutora Thaís, questão de ordem. A doutora Tatiana toda hora dizendo, dizem no processo, dizem isso, a acusação diz. Se ela continuar fazendo isso, ela tem que apontar a folha, o documento, onde é que está a frase e quem fez, porque senão é amadorismo. Aí fica muito fácil. Dizem isso, dizem aquilo. Quando ela fala, por exemplo, de que as visitas eram um fim de semana com uma avó e outro, não foi alguém que disse. Quem disse foi as avós, está no processo, está nas folhas. Porque não é possível. Tá, doutora Tatiana, a senhora pode continuar, eu só peço então que quando a senhora referir alguma coisa do processo, se a senhora pudesse citar a folha ou quem for. Há uma versão no processo nesse sentido, inclusive. Por que acusando ela de fraudar a prova? O que ela está tirando lá de prova? Não se falou em tirar objetos, tirar colchão? Então é isso. Só isso. Ninguém disse que o colchão era do menino. A senhora levou o colchão, esse colchão era de quem, dona Da Regiane? Isis. O colchão é rosa. Que mais? Esse colchão foi entregue para a autoridade? O inspetor Batista. E por que então o inspetor Batista lhe pediria um colchão rosa se não tivesse nenhuma suspeita sobre esse colchão? Pois então. Pois então. Viram? E o jurado está atento àquilo. O promotor está tomando cuidado, o promotor está sendo profissional, está cuidando da folha dos autos, está trabalhando dentro do processo. O defensor está ali dizendo que está no processo, mas não diz onde. Ali você já organiza a instrução e já ganha pontos com os jurados. Seguramente essa parte da instrução ela vai ter mais dúvidas do que as outras. Mas nós vamos ter oportunidade, todos nós, eu, você e os outros, de esclarecer os pontos que ficarem omissos, especialmente sobre a perspectiva, às vezes, do advogado, do promotor, do acadêmico, de quem quer que seja. Eu os aguardo, cansado já, para a próxima aula.